Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal Estudar Kardec, nessa linda sexta-feira. Eu falo linda porque aqui no Rio de Janeiro está linda, a noite está bonita, eu não sei nos outros lugares, mas mesmo que esteja chovendo, a noite sempre é linda. Ok? Então vamos lá para os nossos recadinhos, antes de nós trazermos a nossa querida convidada para estar junto com a gente aqui. E, como é de praxe, aqueles que não me conhecem, meu nome é Jorge Dutra e eu sou responsável por essa live aqui do canal Estudar Kardec. O canal apoia e colabora com a ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Muita gente me pergunta, muita gente às vezes questiona, manda e-mail, manda zap, perguntando o que é a ONG Fraternidade Sem Fronteira. Eu vou deixar passando durante a transmissão o link do canal deles lá, e vocês vão dar uma olhadinha, vão ver como é que foi fundado, como é que o Wagner Moura fundou isso. Wagner Moura, mas não da televisão, tá? É um outro Wagner Moura. Eu vou deixar o link passando e vocês podem dar um pulinho lá, ver, apoiem, colaborem. Vocês podem fazer doações da quantia que vocês quiserem, tá? Não tem problema nenhum. É uma ONG muito importante, faz um trabalho muito rico na África, para os nossos irmãos lá da África, nossos irmãos que são refugiados de guerra, essas coisas todas. Mães que foram expulsas do seu país, vão para lá e eles cuidam dessa patota toda lá. Gente, é um trabalho sensacional. E eu e o canal abraçamos esse trabalho. Tanto que agora no nosso nome, emblema, já tem aqui a mãozinha do Fraternidade Sem Fronteiras, ok? Então, esses são os nossos recadinhos. Depois, no final, eu faço mais uns recadinhos sobre os trabalhos da Fraternidade Sem Fronteira, que são as caravanas, que já estão aí, já estão inscrições para as caravanas, que vão sair agora em breve, e do encontro que vai ser em São Paulo agora também, ok? Mas isso vem lá no finalzinho. No finalzinho, eu peço um minutinho a vocês e mostro para vocês, tá? Nós vamos rodar a vinheta e vamos trazer a nossa convidada de hoje. Olá, Vânia! Olá, tudo bem? Boa noite! Boa Seja noite, bem-vinda ao nosso canal. Que prazer estar aqui, hein? É muito bom mesmo. Demorou para chegar esse dia, hein, Jorge? Mas o prazer é nosso. Mas teremos outras oportunidades, outros momentos assim ainda. Seja. Ainda tem alguma coisa aberta na agenda. Eu tenho certeza que até o final do ano você ainda vai estar com a gente outra vez. Se Deus quiser, vou ficar bastante feliz. É um prazer enorme para o canal estar recebendo você aqui. O canal Estudar Kardec hoje é uma continuidade do trabalho que nós fazemos com a Casa Espírita. Porém, a Casa Espírita optou por não estar fazendo mais lives. Eu abracei essa causa aí, que eu acho que é importante dar continuidade. Nem todo mundo voltou para a Casa Espírita, infelizmente. Aqui, eu estou falando pelo Rio de Janeiro. Mas, em contato com outros amigos de São Paulo, de Minas, de Goiás, Brasília, eu também tenho notado que está tendo esse probleminha também. Nem todo mundo voltou. Os jovens, os idosos, ou por receio ainda de pegar alguma coisa, mas tranquilamente. E o canal vai continuar fazendo esse trabalho de divulgação, porque o Espiritismo é divulgação. A gente quer fazer alguma coisa pelo Espiritismo, melhor, a gente pode fazer duas, como diz o padrinho do nosso canal, Herculano Pires. Uma, estude. Segunda, divulgue. Pronto. Exatamente. Já está aí, não é isso, Vânia? É isso aí, assina embaixo. É bem por aí que a gente deve fazer o nosso trabalho, ok? E, queridos amigos, vamos lá. Hoje nós temos aqui, estamos recebendo a nossa querida Vânia Muginato de Vasconcelos, minha querida amiga. Nós temos como termo de abertura aqui para a nossa irradiação, o título da nossa harmonização de hoje é
como vencer a irritação. Eu peço a vocês que prestem bastante atenção nesse texto que nós vamos colocar agora, que é como vencer a irritação. Nosso primeiro pensamento, ao iniciarmos mais um dia de nossa existência, é o de agradecimento a Deus por tudo quanto temos recebido e depois o de rogar suas bênçãos de amor e de paz para mantermos a calma durante o dia que se inicia. Aliás, falando em calma, gostaríamos de enumerar mais alguns itens necessários para não perdê-la nos momentos difíceis da nossa vida. Primeiro, peçamos sempre a Deus possibilidades de ajudar ao próximo e de fazer todo o bem possível ao nosso alcance. Segundo, desculpemos sempre aquelas pessoas que venham a ferir os nossos melhores sentimentos, não permitindo jamais que a amargura tome conta do nosso coração. Terceiro, reconheçamos sinceramente que somos capazes de errar. E por isso mesmo, devemos perdoar os erros dos outros, não guardando mágoas ou ressentimentos que acabam com a nossa saúde física e mental. Quarto, lembremos de que lastimar fracassos e dificuldades que já passaram é perda de tempo e iniciemos a reconstrução de nossas vidas pelo caminho da paz, da fé e da compreensão. Quinto, aceitemos a vida e o próximo como são, com paciência e sem revolta, sabedores de que a justiça de Deus sempre nos dá aquilo de que justamente precisamos para o nosso crescimento espiritual. Enfim, se formos capazes de usar todas essas indicações com esforço e boa vontade, venceremos a irritação que quase sempre nos conduz à cólera, ao desespero e à destruição das melhores coisas da vida. E tenhamos a certeza de que a calma será sempre a nossa melhor companheira, garantindo a nossa paz de espírito durante as 24 horas do dia. É isso aí. Precisamos muito de termos paciência, termos calma nos momentos difíceis que a gente vive, nas dificuldades que aparecem todo dia na nossa frente, né? Nós temos que ter muito amor no coração e Jesus nos amparando também. Queridos irmãos, eu vou convidar todos vocês agora para uma pequena prece e gostaria que todos fechassem seus olhos e levassem seu pensamento ao alto e vamos falar com o nosso Criador. Que a divina bondade do nosso Mestre Criador, o nosso amigo Jesus, seja louvado. Que Ele nos conserve no amor, na luz, luz para o nosso cérebro, luz para as nossas mãos, para que elas permaneçam vigilantes e cuidadosas no bem. Que o nosso amor, Pai amado, abençoe a todos que aqui estão, todos aqueles que futuramente estarão vendo essa live, todos os nossos amigos que não puderam, por algum motivo, hoje comparecer aqui. Nós lhe pedimos, Pai amado, a sua permissão para darmos início a mais esse trabalho para o nosso crescimento espiritual. E é por isso, Mestre amado, que damos graças a Deus. Querida amiga Vânia, agora é com você. Eu vou te deixar aí à vontade. Estou aqui nos bastidores. Qualquer coisinha é só me chamar, ok? Combinado. Obrigada. Boa noite, pessoal. Muito prazer em estar aqui com vocês nessa noite. Eu aqui falando de Jundiaí, no interior do estado de São Paulo, e feliz de poder compartilhar alguns minutinhos do meu tempo, do seu tempo, para a gente falar de coisas construtivas. E no caso de hoje, o assunto construtivo da nossa noite é Espiritismo e Política. Quando o Jorge, o canal, me convidou para falar sobre esse tema, nossa, minha cabeça fez assim, quanta coisa dá para falar. Mas a primeira coisa que eu quero falar para você é que nós não trataremos de ideologias, nem de escolhas, nem de lados. Nós vamos falar sobre doutrina espírita e sobre como que a doutrina pode entender ou entende
que a participação política do espírita. Então, eu tenho bastante coisa para falar, a gente tem bastante tempo aí, e vamos ver se nós conseguimos chegar ao final desta nossa conversa, dessa nossa live de hoje, com uma consciência da nossa responsabilidade perante todos os assuntos da vida material, porque nós somos espíritos, mas estamos encarnados, e por estarmos encarnados, temos a responsabilidade não só espiritual, mas a responsabilidade moral sobre as coisas de ordem material. Combinado? Então tá bom. A primeira pergunta que a gente faz quando fala de espiritismo e política, peraí, mas existe alguma relação entre espiritismo e política? E normalmente nós vamos escutar uma resposta mais ou menos desse tipo, assim, não tem nada a ver espiritismo e política. Só que nós temos que compreender que existe, sim, um distanciamento da doutrina dos espíritos, do espiritismo, com relação às questões políticas, no sentido do partidarismo, no sentido dos debates infrutíferos. E, é claro, não vamos levar política para dentro da casa espírita. Nós não vamos chegar dentro da casa espírita e ficar fazendo campanha, não faremos debates para puxar para a ideologia A ou B, não vamos desequilibrar os valores do espiritismo, os valores cristãos, querendo inflar a doutrina com conceitos que não são espíritas, que são ideológicos, e isso acontece, infelizmente. Então, nós vamos ter que pensar que a participação política, sim, não pode ser dentro da doutrina, dentro da casa espírita, porque isso é uma outra área de abordagem, vamos dizer dessa forma. Então, o espiritismo realmente não vai influenciar ou incentivar esse tipo de foco. Partidarismo, debates infrutíferos. Porém, estimula, e isso é um fato, quem estudou a doutrina, quem estuda o Livro dos Espíritos, quem estuda o conceito de como que nós, espíritos, devemos nos portar, e quais as nossas preocupações e responsabilidades, quais as nossas missões aqui na encarnação, ele estimula que nós tenhamos uma participação ativa, e não diz você pode fazer tal coisa e não pode fazer tal outra coisa. Ao contrário, o espiritismo dá liberdade, porque o cristianismo dá liberdade. Qual é a questão da liberdade? Ter a consciência de que existe consequência para todos os nossos atos, para todas as nossas escolhas, decisões, palavras e pensamentos, ok? Então, legal. A gente já sabe, só por essa primeira pinceladinha, que existe a possibilidade, sim, de debater-se todas as áreas da vida humana, só que sem que uma área que não é espírita adentre a casa espírita. Por isso que a doutrina toma muito cuidado, e o movimento espírita tem que acompanhar isso, para que não se comece a trazer todas aquelas teorias, vamos dizer assim, que não são doutrinárias, para serem faladas, trabalhadas, estudadas, compartilhadas e multiplicadas dentro dos centros espíritas, ok? Agora, a gente está falando aqui sobre questão de agir no mundo, ter responsabilidades em todas as áreas, e com relação à política, nós vamos ter que entender que existe o que a gente chama de comportamento político. O que é o comportamento político? Vou pegar aqui as palavrinhas-chave para vocês. Postura, ações e atitudes que refletem interesse e participação nessa área. Postura, ações e atitudes que refletem interesse e participação na área política, ok? Claro, isso vai abranger a questão do interesse nas questões das decisões do governo, opiniões políticas em relação às instituições, decisões, participação
até mesmo assinatura num abaixo-assinado, que seja consciente, você assina conscientemente e não irresponsavelmente, você está tendo um comportamento político, porque tudo isso afeta a sociedade como um todo, ok? Então, a gente precisa entender que comportamento político é muito mais do que ser candidato, ou muito mais do que ser eleito, muito mais. Nós temos comportamentos políticos na reunião de condomínio do prédio onde eventualmente nós residamos, tá? Com relação a esse assunto, vamos lá. Ser candidato? Sim, é um comportamento político. Ser candidato a síndico também é um comportamento político. Então, votar e ser votado é um comportamento político. Engajamento em campanhas, engajamento em objetivos sociais, participação em grupos de ativismo, ser filiado a um partido político, manifestar-se, ir para as ruas, escrever na internet, fazer um vídeo, todas essas ações, essas atitudes se englobam comportamento político. Até mesmo você pode protestar. Em qualquer país onde exista liberdade de expressão, a manifestação, inclusive crítica, no sentido de eu não gosto disso, eu não concordo com aquilo, e eu tenho uma outra opinião, isso tudo é comportamento político e é totalmente lícito. Para a doutrina dos espíritos, do espiritismo, não existe nenhuma restrição contra isso. Sempre, e nós vamos tratar disso no decorrer da nossa conversa aqui, sempre considerando o que é doutrina, o que são os valores morais da doutrina, quais são os princípios morais da doutrina, quais são os conhecimentos que nós temos que seguir a partir do momento em que nos dizemos como profitentes, seguidores, participantes da doutrina. Então, nós vamos vendo aqui que ter comportamento político também é estar informado. Quando nós ligamos a televisão para assistir um programa e ficamos só escutando uma teclinha numa certa direção, isso é uma opção, é um comportamento político. Quando a gente diz, não, eu não vou escutar só essa opinião, vou escutar a opinião também e eu vou ponderar, tirar uma conclusão a respeito disso, é comportamento político. Quando eu resolvo não fazer nada a respeito de política e dizer assim, eu não gosto desse assunto, deixa que os outros discutam, deixa que os outros votam, eu não participo, isso é comportamento político, no sentido do contexto. Mas a gente tem que entender que o objetivo nosso aqui é entender a responsabilidade do espírita em participar ativamente de uma forma extremamente responsável, comprometida com aquilo que ele acredita que é a verdade, acredita que é o certo e não se omitir perante tudo que está acontecendo. Não adianta a gente chegar em qualquer momento, em qualquer país dentro da nossa existência, dizer assim, eu não me importei lá atrás, agora eu estou reclamando, porque apesar disso ter um envolvimento com as questões da sociedade, etc., nós nos omitimos. E o grande X da questão é trazer o espírita para a participação ativa em todas as áreas que incluem a questão política. Não sei se quem está aqui assistindo agora ou virá depois, eventualmente, é uma pessoa que se preocupa com esses assuntos. Não sei também se vocês são de fato espíritas, ou são simpatizantes, ou estão aqui de curiosos. O que será que vai ser dito no dia de hoje? Mas sei o seguinte, que a maioria das pessoas espíritas, que se dizem abertamente espíritas, elas evitam o assunto política. E isso é muito triste. Porque as discussões que afetam a sociedade seriam muito mais produtivas se nós todos
pudéssemos nos reunir, seja no diálogo direto, olhos nos olhos, seja por uma live em que tem comentários, que tem perguntas, seja por posts nas redes sociais, seja por compartilhamento, mas que o espírita se posicionasse e deixasse claro que a sua posição está adequada ao que diz a doutrina, porque não adianta, por exemplo, você se posicionar com qualquer... Eu tenho exemplos, mas eu não quero entrar nessa seara para não parecer que estou tomando lado, mas assim, existe o assunto A, que a doutrina não diz, e aí você diz, eu defendo este lado que defende o assunto A, que a doutrina não defende. Então, nós precisamos nos alinhar, nos manifestar, nos colocar num posicionamento claro, sério, responsável, mas alinhado ao que diz o Espiritismo. E como é que a gente vai se alinhar ao que diz o Espiritismo no mundo se nós não estudamos a doutrina? Quantas pessoas se falam, se intitulam espíritas, vão às casas espíritas eventualmente assistir uma palestra, tomar um passe, mas não leram uma questão do livro dos Espíritos. Quantas pessoas não leram, não estudaram o Evangelho segundo o Espiritismo? Quantas pessoas deixaram passar a oportunidade de estudar, por exemplo, a última obra da doutrina da codificação, que é a Gênese, em que o último capítulo fala de tudo o que está acontecendo na transição planetária, que é a alteração, a mudança, o progresso do mundo de expiações em que ainda vivemos, para um mundo de regeneração, que é um mundo moralmente um pouco mais evoluído, o intermediário entre o que é infelicidade e o que são os mundos felizes. Como que a gente sabe o que é ser espírita se não estudamos o espiritismo? Então a gente precisa realmente se preocupar com a questão do estudo, por isso é muito feliz o nome do canal, Estudar Kardec. Não Kardec, o pseudônimo do homem que foi professor lá na França, mas estudar Kardec, o conteúdo da codificação, que ele cuidadosamente separou, pesquisou, compilou, organizou e disse isto, até que se prove o contrário, porque a ciência pode vir em algum ponto, não veio até hoje, mas poderia vir em algum ponto, dizer, não, está errado, mas isto hoje é a verdade. E a codificação espírita, este mês, começando pela obra O Livro dos Espíritos, completou 166 anos. Para o tempo é pouca coisa, mas para uma doutrina que é uma doutrina que fala de progresso, que fala de participação, que fala de reencarnação, que fala de responsabilidade, é muito tempo, porque a gente continua firme. E por isso que nós temos que ficar atentos às obras básicas originais, sem desvios, sem opiniões. Não é uma questão de opinião dizer que a reencarnação existe. Eu posso acreditar ou não acreditar, mas a reencarnação é um fato científico que existe muito antes da doutrina, por exemplo. Então, nós temos eu faço essas explicações para dizer o seguinte, o que se espera de uma pessoa politicamente ativa, politicamente consciente? Qual é o comportamento? Falei agora há pouco, votar, etc., né? Especialmente o espírita. Tem que se capacitar através do estudo. Como o estudo? Eu falei agora, estudo da doutrina? Sim, porque é importante saber o que a gente defende, o que nós cremos. Então, capacitação é doutrinária. Mas existe a capacitação, falar rápido dá nisso, né, gente? Capacitação política. Por exemplo, tem gente que usa camiseta com personagens históricos que não sabe o que essa pessoa fez. Se foi realmente um herói ou uma pessoa que é o anti-herói. Então, a gente não dá para nós entrarmos, mergulharmos na conduta política, no comportamento político, sem entender aquilo que está defendendo. Porque a gente corre o risco de defender lados que contrariam os nossos valores e os valores daquilo que nós dizemos seguir. Sempre falando da conduta política com relação à doutrina espírita. Então,
capacitação, tanto espiritual quanto de conhecimento da história da humanidade, da história do seu país, da história da sua cidade e de tudo que nós temos das relações humanas. Exemplificação, eu falo geral, comportamento geral político, mas do espírita sobre todas as coisas, porque nós temos a obrigação de trazer a nossa exemplificação. Se a gente não exemplifica, nós não fazemos nenhuma diferença no mundo. Não adianta ser bom para si mesmo, tem que ser bom para o mundo. Não adianta melhorar dentro de si se isso não se expande por onde nós passamos. Então, a exemplificação, que é a conduta, o comportamento nas nossas relações políticas, sociais, fraternais, etc. A questão da justiça, que é uma defesa que a conduta, o comportamento político, a conduta do espírito tem que defender. E como justiça? A justiça é a questão do ato, da postura, mas uma postura pacífica, um ato justo, um ato exatamente, nós estamos falando de justiça, mas sem confundir isso com comodismo, com subserviência, com ingenuidade. Não. A pessoa boa, ela é firme. A pessoa boa é justa, a pessoa boa é correta, a pessoa boa entende aquilo que está fazendo ou está procurando entender. Veja, nesse sentido me faz pensar aqui um exemplo. Quando nós assistimos filmes, vamos dar um exemplo, sei lá, Hollywood, ligamos a nossa TV, vamos ao cinema, nós sempre temos a guerra entre o bem e o mal. E o que nós vemos? Uma forma de apresentar o bem como a pessoa tola, a pessoa fraca, a pessoa ingênua, a pessoa que, ok, no final da historinha vai levantar e vai vencer, mas venceu depois de que apanhou muito, que sofreu muito, coisas que às vezes eram até necessárias de ter passado. Enquanto, ao mesmo tempo, o anti-herói, o vilão da história, esse personagem passa até a ser admirado pela sua persistência, pela sua coragem, pela sua ousadia. E aí, se nós entendermos, vamos dizer, estamos observando esse quadro no nosso filme e somos espíritos, o que a gente vai lembrar? Que a pergunta 932 do Livro dos Espíritos, por exemplo, pergunta Kardec aos espíritos o seguinte: por que frequentemente os maus preponderam sobre os bons? E a resposta dos espíritos, muito delicada, muito gentil, mas muito firme, é porque os bons são tímidos. Foi um elogio até, né? Às vezes nós somos comodistas mesmo. Mas os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, preponderarão. Então, nós precisamos compreender a questão da justiça como a questão de buscar o certo, buscar a vida, buscar a verdade, buscar a bondade, buscar o equilíbrio social na medida de todo o possível, dentro da forma mais tranquila, correta e pacífica possível, sem ser tolo, sem ser fraco, sem ser covarde, sem ser comodista, ok? Então, isso tudo, é óbvio, tem que ser arrematado com o que eu já falei e vou continuar repetindo dentro dos princípios da doutrina. A conduta do espírita lá fora. Eu não preciso dizer para ninguém que sou espírita, embora dizê-lo é bom, porque eu mostro, eu falo qualquer pessoa, mostro que eu tenho uma conduta porque eu aprendi alguma coisa e eu dou a fonte. Sou espírita, ok? Mas eu não preciso dizer para ninguém que sou espírita para as pessoas chegarem e olharem para aquela pessoa, eu, você, qualquer um, e dizer assim, nossa, essa pessoa tem uma conduta digna, é um exemplo para mim, e aí um dia ele descobre que a pessoa é espírita, e mesmo que não descobrir, vai fazer as coisas certas, porque o teu modelo, o nosso modelo, passado para o outro, é o modelo que ficou gravado na sua consciência. Que mais que eu tenho para falar para vocês de legal aqui? Isso é muito bom.
muitas vezes, talvez vocês até tenham ouvido falar assim, ou pensaram dessa forma. Qual é uma das mais relevantes argumentações, para não se dizer o termo desculpa, para não se envolver com política? Muitos dizem que não querem passar aquelas tentações. Primeiro, que tentações? Tentação de ser corrupto, tentação de aproveitar daquilo que é bem público, a tentação de colocar os seus entes queridos, de dar carguinho, de se aproveitar dos benefícios. Tem um monte de tentações. Hoje nós temos uma política mundial, não só nacional, em que a corrupção é bastante clara, bastante patente. Infelizmente, no Brasil, nós temos isso de uma forma muito agressiva e parece que o espírita, estamos falando do espírita, reitero, parece que as pessoas em geral, e o espírita também, ele teme a tentação. E por que teme? Porque nós esquecemos de exercitar diariamente, um dia após o outro, acordar de manhã e dizer assim, eu tenho que manter essa conduta, terminar o dia e fazer o que foi ensinado pela doutrina, o que eu fiz do meu dia, foi bom, fiz certo, alguém tem o que reclamar de mim. Então nós paramos de vigiar, como Jesus ensinou, não oramos, ou seja, não fazemos a conexão com a espiritualidade superior que nos orienta, que nos protege, e nós acabamos por achar que se nós adentrarmos a este meio da política, no caso aqui, política no sentido de realmente tentar fazer um papel como político, ser eleito para o cargo tal ou outro cargo qualquer, A, B ou C, que nós poderemos cair em tentação. Se a gente pensa isso, está na hora de despertar para pensar, puxa, qual é a imperfeição que eu tenho, que eu preciso trabalhar e convertê-la em virtude, para que, se eu entrar neste meio, eu não seja tentado. Então, a gente tem a tentação do poder, dos bens materiais, do status, aquela questão da pose, né, do orgulho, a vaidade, o egoísmo de querer tudo para si, mais do que para os outros, todos aqueles interesses pessoais que nós temos, como se assumir o papel ou carreira política ele fosse um risco para a nossa evolução. E é claro que tem um risco para a nossa evolução, mas ser político tem risco, ser médico tem risco, ser advogado tem risco, ser motorista de Uber tem risco. Por quê? Porque é uma questão do que estamos comprometidos e de quais experiências enfrentaremos e como que nós vamos resistir às forças do mal que querem pegar o que ainda tem em nós de imperfeição. Então, nós não podemos achar que é só a carreira política que vem com uma tentação, um prejuízo da alma, mas entendê-la como mais uma porta cheia de oportunidades, de possibilidades de nós evoluirmos. Por quê? Porque ao fazermos diferente do que muitos fazem, ao fazermos melhor do que muitos fazem, ao nos dedicarmos com verdadeira vontade de fazer o melhor para o povo, o melhor para a sociedade, o melhor para o próximo, nós estamos vencendo os nossos maus pendores e exemplificando. Faço um parênteses aqui, muitos sabem disso, outros vão saber agora. Eu, em 2020, eu me filiei a um partido em 2018. Em 2020, cheguei a ser candidata aqui na minha cidade, a vereadora. Não fui eleita, tá tudo bem, não me candidatei mais, até me desfiliei do partido, porque em algum momento eu achei que já não estava mais alinhado com os meus valores. Tudo que eu queria naquele momento era, se eu for eleita, eu preciso vigiar e orar muito para fazer o bem para o outro. E não é a cidade que vai me servir, sou eu que servirei à cidade. Poxa,
não foi o meu caminho, certo? Agora, qual é o problema se eu tivesse sido eleita? Se você que está me assistindo, se você pretende se candidatar, por exemplo, para as próximas eleições de 2024, qual é o problema? Tem que se avaliar, tem que se analisar, tem que buscar Deus dentro de si e todas as virtudes que a gente tem que trabalhar todos os dias para que sejamos pessoas melhores. Então, é desinformação, é preconceito e é esquecimento da mensagem do Cristo que falou para a gente, vigia e ora. E se nós vigiarmos e orarmos, não só estamos convidando bons espíritos que nos auxiliam, tentam nos colocar naquela linha reta da conduta adequada, da conduta ideal, que a gente veio aqui para aprender. E também lembrando que se nós fazemos isso com uma intenção que mexe na sociedade, com a vida do outro, vida na saúde, na educação, na questão do emprego, do trabalho, da dignidade, etc. Se nós estamos focados, imbuídos nisso e estamos agindo cristamente, e no caso também aqui, que é cristão, espiritamente, se nós estamos fazendo isso, imagine quantos bons espíritos virão para nos ajudar, para nos inspirar, para nos proteger. Então, caráter, empatia, vontade de fazer o certo, de contribuir com o mundo, com o meio, com a melhoria de todas as coisas. Tudo isso, a vontade imbuída no meio de todas essas coisas, de todos esses valores, ela faz com que nós tenhamos menos riscos, porque as tentações serão enfrentadas com mais força e coragem. Ok? Então, é importante falar sobre isso. E, é claro, agora eu vou até comentar alguns casos, algumas situações aí, alguns nomes que foram espíritas políticos. Mas existem espíritas hoje que são políticos e eles não têm um nome gravado, espírita e tal, sabe? É político. Mas existe, gente, espírita político. E existe espírita político com o comportamento político que não está dentro da política, que hoje exige estar dentro de um partido que muitas vezes é cheio de limites e muitas violações morais, inclusive, né? Hoje, para você ser candidato para qualquer coisa, você precisa se estar filiado a um partido. Uma pena, nós não temos nenhum partido perfeito. Mas um dia talvez possamos assumir assim, fulano de tal, sou candidato e não tenho nenhum partido, mas eu tenho o meu valor, eu tenho o valor da honestidade, o valor moral A, B, C, que nós podemos classificar de acordo com o próprio autoconhecimento. Existe uma pessoa, talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar, ele chamava-se Eurípides de Castro. Eurípides, em 1952, ele procurou Chico Xavier para saber a opinião do espírito Emmanuel, que era o espírito que inspirava, que acompanhava e que orientava Chico, a respeito da participação dos espíritas na política. Por que que o Eurípides fez isso? Porque o Eurípides, além de espírita e além de advogado, ele foi político. Ele foi deputado, procurador federal e ele desencarnou em 1974. Então, quando ele procurou Chico, ele ainda ficou um tempo bastante grande aqui na Terra, encarnado, com as suas responsabilidades, inclusive na política. Aí, eu não vou traduzir com as minhas palavras, eu vou trazer as palavras de Emmanuel para vocês a respeito da pergunta do Eurípides. Cabe-nos louvar todas as iniciativas que guardam a felicidade coletiva por meta, uma vez que, colaborando, segundo cremos, na melhoria da unidade individual, em nossa tarefa de esclarecimento evangélico, devemos contribuir no engrandecimento do todo. Ou seja, se eu me melhoro como indivíduo e eu contribuo através do esclarecimento evangélico, da minha participação no mundo, eu acabo mudando o mundo, engrandecendo o mundo com a minha própria melhoria. Não é legal? Mas Emmanuel continua e diz assim:
cabe aos espíritas, né? Cabe o direito de participação nos serviços direcionais da vida pública. E ele completa: nos resta exaltar o trabalho do bem infinito nos variados setores em que se manifesta, ou seja, em todas as áreas o bem se manifesta, com os nossos sinceros votos pelo triunfo vivo dos nossos companheiros que atualmente se consagram à plantação do evangelho nos arraiais da política nacional. Aqui eu quero fazer uma rápida pontuação. Pela liberdade que sempre tivemos de falar, teve umas épocas aí que não podíamos falar, e agora estamos correndo o risco de também ter um pouco de cerceamento a respeito das manifestações do pensamento. Pela liberdade e pela facilidade da comunicação, nós estamos aqui nos comunicando, eu falando, vocês ouvindo, depois vocês vão comentar isso, de repente alguém está escrevendo alguma coisa aí no canal. Nós estamos nos comunicando por um meio que é muito mais célere, muito mais rápido do que já foi um dia. Então, hoje a internet piscou, chegou a comunicação. Por causa disso, nós estamos, e por causa da distância física também, nós estamos assim com muitas liberdades de expressão, mas uma liberdade de expressão que muitas vezes nós perdemos a dignidade ao fazê-la. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Emmanuel diz, com os nossos sinceros votos, pelo triunfo vivo dos nossos companheiros que atualmente se consagram à plantação do evangelho nos arraiais da política nacional, ele está dizendo o seguinte: aquele que leva uma conduta cristã, leva uma conduta espírita, no caso nosso, reiterando que somos espíritas, para dentro da política, que eles precisam e merecem a nossa prece. E que o próprio Espírito Emmanuel diz sinceros votos de sucesso para essas pessoas. Agora, com toda essa liberdade e essa facilidade de comunicação, o que nós temos feito? Eu falo coletivamente, não eu e vocês especificamente. Nós temos, muitas vezes, xingado, humilhado, nossas críticas não são construtivas, muitas vezes o nosso tom é agressivo. Lembramos que eu estou falando aqui palavras que, se fossem escritas, eventualmente poderiam ter um tom mais duro, um tom mais agressivo, não sei. Mas que quando vocês olham nos meus olhos e escutam o que eu estou falando, o tom da minha voz, vocês entendem que eu estou fazendo uma colocação construtiva. Escrito não vê isso. Quando nós escrevemos nas nossas redes sociais e nós agredimos as pessoas com palavras, porque nos acostumamos que palavrões e palavras chulas são comuns do café da manhã à hora de dormir, então nós acabamos perdendo um pouco o nosso sentido cristão de vibrar para que aqueles que hoje estão com os cargos políticos acertem. Muitas vezes nós não acreditamos no personagem A ou no personagem B, no C ou do D, não importa. O que importa não é isso, eu não estou dizendo para a gente gostar ou deixar de gostar, acreditar ou deixar de acreditar, mas orar, vibrar para que eles acertem. Porque não é uma questão só de perda pessoal pelos seus erros, e todos nós erramos, e alguns erram grandemente quando estão envolvendo a sociedade, nas suas ações, nas suas decisões, e aí nós esquecemos que a perda não é só dele, não é só pessoal, mas de toda a coletividade. Da mesma forma que Emmanuel fala sobre o engrandecimento das pessoas, com relação a um bom serviço, ele também entende que a perda daquela... Ele entende, eu entendo, né? Que a perda daquilo que nós... ao fazermos o erro, nós perdemos muito, melhor dizendo. Então, a gente precisa ter o compromisso de vibrar, de orar por todos aqueles que têm uma responsabilidade para com a vida alheia.
que a gente consiga fazer isso, porque nós, como espíritas, entendemos o valor da prece, entendemos a lei de causa e efeito, entendemos a reencarnação, entendemos, para quem estudou o Livro dos Espíritos, que tem uma lei de sociedade, lei de trabalho, lei de liberdade de sociedade, de trabalho, tantas outras leis que nós temos lá, que colocam nas nossas mãos a responsabilidade por tudo aquilo que pensamos, além do que falamos, além do que fazemos. Bom, passando um pouquinho adiante, nós temos também Bezerra de Menezes. Vocês sabiam? Tenho certeza que aqui a maioria conhece Bezerra de Menezes como o médico dos pobres, uma pessoa que se dedicou muito, muito mesmo à caridade, entregou tudo o que tinha para a caridade, ele fez um trabalho digno, ele era médico, mas será que vocês sabem, ou todos sabem, que ele foi político? Verdade. Para vocês terem uma ideia, ele foi eleito e reeleito vereador no Rio de Janeiro. Ele foi várias vezes presidente interino da Câmara Municipal. Ele foi depois eleito definitivamente, como definitivo, né, o cargo efetivo, como presidente da Câmara Municipal, o que hoje equivaleria a ser prefeito do município. Ele também foi deputado provincial da província e depois deputado geral, até que ele encerrou a vida política em 1885. Ou seja, um dos maiores nomes dentro da doutrina espírita no Brasil, uma das almas, dos espíritos mais respeitados, admirados, que a gente sabe que trabalha incansavelmente. Ele foi político. As tentações, e com certeza deve ter havido as tentações do meio, não o corromperam. Por que não o corromperam? Porque ele estava focado no bem maior, porque ele já tinha algumas virtudes, estava desenvolvendo outras, porque ele resolveu que o papel dele lá não era satisfazer-se, mas satisfazer ao próximo a quem ele ajudava. Bezerra, ele defendia a política, a ideia de que a política é uma atividade essencial para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Mas, para que isso aconteça, precisa ser exercida com valores que são valores cristãos, que são valores espíritas, que é o valor do amor, da caridade, da solidariedade. Vejam, uma coisa que a gente percebe que toca muito o coração da maioria das pessoas é, por exemplo, a questão da igualdade. A doutrina espírita, dentro do Livro dos Espíritos, esclarece em uma das suas questões que se todos os bens do mundo fossem divididos, compartilhados igualmente, em pouco tempo a desigualdade teria voltado. Por quê? Porque vamos supor que cada pessoa recebesse, sei lá, no seu valor, mas eu vou chutar, 50 mil reais, no mundo todo mundo igual. Eu poderia deitar e dormir e ficar gastando dinheiro, porque tá lá mesmo. O outro ia ter ideia de sair para beber, jogar, fazer brincadeiras, desperdiçar. O outro ia ter a ideia de dizer assim, puxa, eu tenho esses 50 mil, eu vou construir uma coisa que eu acho bem legal e que eu sempre pensei que ia ser útil. Ele cria algo. E aí esse algo ele começa a produzir e vender. Só com esses pequenos exemplos, a gente já consegue perceber o seguinte, conforme o perfil de cada pessoa, conforme a conduta de cada pessoa, a capacidade de cada pessoa e os valores, o caráter mesmo, ele vai ter a mesma coisa, ele vai ter menos ou ele vai ter mais. Então, o desvio das posses dos bens materiais, ele continuaria existindo. Por que eu estou falando isso? Para dizer que, na verdade, quando nós estamos falando que Bezerra defendia os valores espíritas, os valores cristãos do amor, da caridade, da solidariedade, significa o seguinte: nós precisamos ajudar todas as pessoas. O miserável, o pobre, ele não tem que ser miserável. Ele pode não ser rico, mas ele não precisa ser miserável. A gente não tem que deixar um pobre para que o outro fique menos pobre.
A gente tem que entender que o rico tem um papel no universo terreno, que é dar emprego, que é investir em ciência, que é investir em tecnologia, que é investir em facilidades. Hoje nós não teríamos internet, computador, telefone, concreto nas paredes, se alguém com dinheiro não tivesse investido aqueles valores em descobrir aquele potencial daquela tecnologia, daquela ciência, e criar. E para fazer aquilo tem emprego. Então eu tenho dignidade, você tem dignidade, todo mundo tem dignidade quando produz com a sua capacidade, com o seu mérito, e não como um miserável que recebe aquilo que vem, como a galinha recebe grãos lá no quintal. Então, nós precisamos ter essa capacidade de avaliar que a conduta política tem que passar pela justiça e pelas possibilidades que pesam, sim, a partir do caráter de cada indivíduo, da personalidade de cada indivíduo, dos interesses morais, dos valores de cada pessoa. E as pessoas não são iguais. Eu posso estar falando para alguns uma grande verdade, para outros, eventualmente, uma grande bobagem. Não importa isso para mim, porque eu estou convicta de alguns valores, de alguns princípios, de algumas ideias, passo para vocês e vocês pesam na balança e vão agir de acordo com isso. Mas o que importa é que nós aprendamos a fazer para o mundo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. E eu prefiro que alguém me olhe e veja em mim valor, e eu acho que cada um de vocês também prefere, do que ver apenas alguém que não tem capacidade de desenvolvimento nenhum e por isso tem que ganhar o mínimo. O mínimo ele tem que ser dado, mas a gente tem que dar possibilidade de desenvolvimento. Ok? Continuando com Bezerra de Menezes, ele destacava que a importância da participação dos espíritos na política como cidadãos engajados e conscientes. Consciência. Para ter consciência política, eu falei antes, precisa ter conhecimento da doutrina e do que é política. E da história, porque a história se repete. Quando nós pegamos determinados personagens lá do passado, de qualquer lugar do mundo, e vemos a conduta dele, e se nós pegamos no momento presente pessoas que se alinham àquilo, você vai ver que a história se repete para o bem e para o mal. Então, nós precisamos entender que a consciência e o engajamento demandam, exigem de nós responsabilidade, exige de nós trabalho dedicado para fazer o melhor. Eu já estou até me repetindo porque é um assunto que volta sempre para esses mesmos princípios, esses mesmos valores. Que mais que é importante eu falar para vocês? Gente, eu trouxe tanta coisa que eu tive que anotar, porque senão eu não ia conseguir lembrar de todos os pontos importantes que eu tenho para falar para vocês. Ele também alertava sobre os perigos da corrupção. Nossa, que incrível, né? Pois é, no tempo dele também tinha corrupção aqui no Brasil. E no mundo tinha. Então, ele alertava os perigos da corrupção, da violência e da falta de ética. E, é claro, ele dizia que essas condutas, essas práticas, elas vão contra os valores espíritas. O que é ser espírita para você? Ser espírita tem que passar pelos valores espíritas que estão dentro da doutrina. É claro que se a gente não faz o que é certo, não faz o que é correto, não só doutrinariamente, mas por causa de todos os conceitos do cristianismo que nós seguimos, do que Deus espera de nós, do que Jesus veio nos provar que era possível fazer, é óbvio que é uma conduta inadequada, irregular e em antítese com o que é certo, vai prejudicar o progresso de toda a sociedade, de todo aquele grupo, ou de toda a humanidade, se for o caso, certo? Em suma, o Bezerra de Menezes, esse grande espírita, esse grande espírito e esse grande político que nós tivemos, ele dizia, ele mostrou que a ideia de que a política deve ser exercida, ela precisa ser exercida com base em valores
valores de amor, sim, já falei, mas estou repetindo porque ele fazia essa insistência, caridade, solidariedade, e que nós espíritas, com toda a bagagem que temos de conhecimento, e queira Deus que também de valor moral já, de evolução moral um pouquinho, né, a gente precisa ter com esse compromisso, com a doutrina, com o Cristo, que nós tínhamos um papel importante que poderia ser trilhado nesse campo e que todo cidadão engajado e consciente vai repercutir de forma positiva para a nossa sociedade, para mudar o nosso mundo. É muito importante pensar nisso. Tem uma pessoa que é um palestrante já da atualidade, muitos de vocês conhecem, ele faz várias lives muito legais, ele é psicólogo, Rossandro Klinger. Na época das últimas eleições, ele, numa das palestras dele, ele fez uma seguinte expressão, que ele estava falando sobre algumas questões que envolviam política, ele disse o seguinte, palavras textualmente copiadas por mim. Como é que o espírita deve se portar no ambiente político? Ele pergunta. Por exemplo, nós podemos nos candidatar? A gente pode se envolver partidariamente? Podemos auxiliar um partido? Claro que sim, é saudável até. Rossandro continua dizendo, uma crença fundamental, não podemos acreditar que só as pessoas ruins vão para a política, porque se a gente acreditar nisso, não vão os bons, porque se a gente acreditar nisso, não vão os bons, e se tem um canto que precisa de gente boa, é lá. Veja, já na atualidade, não estou falando de Bezerra lá no final do século XIX, não falei do Eurípides aqui na metade do século XX, estou falando de uma pessoa que é psicólogo, palestrante espírita, e que não é político, mas tem um impacto político na sua conduta quando ele chega para as pessoas e diz, gente, é claro que você pode ser político, é claro que você pode se envolver com política, você não pode pensar que só gente ruim, desonesta, corrupta, má e que está privilegiando seus interesses pessoais, vai para a política. Porque se a gente pensar nisso, os bons não vão. E se os bons não forem, o que vai acontecer conosco? Porque todos nós estamos subordinados a um governo maior do que nós como indivíduos. É o governo municipal, o governo estadual, o governo nacional. Nós estamos subordinados. E se só tem gente desonesta, então eles criam leis que nós temos que cumprir, criam impostos que nós temos que pagar, e a gente não acredita neles. E por que a pessoa que é boa, e que é capacitada, e que tem competência, e que tem valor, não pode ir lá? Percebem? Hoje a gente tem o caminho que eu falei antes, né? A gente é obrigado a se filiar num partido, se quiser ser candidato. Talvez um dia isso não precise, é uma luta dentro desse país para que isso não venha a ser necessário mais. Mas qualquer pessoa boa pode fazer isso. Agora, escolhi o partido X. Nossa, no partido X tem corrupto. Infelizmente, tem corrupto em todos os lugares. Então, a gente precisa dar atenção às questões políticas para que nós não percamos por fraqueza, por timidez. Lembra da pergunta 932 do Livro dos Espíritos? Não percamos a oportunidade de agir, de preponderar no bem. Não podemos perder isso. Outro nome conhecido de vocês, não é espírita, nem mesmo foi brasileiro, nem mesmo está vivo, né? Martin Luther King, lá no livro Os Grandes Líderes, ele disse a seguinte frase: não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Não posso ficar no meio de todas essas maldades sem tomar uma atitude. Percebe? Eu não estou dizendo para você se candidatar, mas se candidate se você acha que pode e que quer fazer. O que eu estou dizendo é que a conduta nossa como espíritas, num comportamento político na sociedade, eu sei que está errado, eu sei que o outro valor está certo, eu quero ajudar a mudar o bem,
o mal pelo bem, a fazer diferente. A pergunta do Livro dos Espíritos, 573, Kardec pergunta aos espíritos o que consiste a missão dos espíritos encarnados. Aí ele explica, aqui na resposta, vem que consiste em instruir os homens, né? A missão dos espíritos encarnados é instruir os homens. Nossa, nós instruímos uns aos outros. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, nós aprendemos uns com os outros. Em auxiliar no progresso, em melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, vamos lá, tem que construir, vamos ajudar a construir. Mas tem que mudar o regimento, o regulamento, a lei, também tem que fazer. O que cultiva a terra, os espíritos dizem, o que cultiva a terra desempenha uma missão, como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Enfim, basicamente, nós precisamos acabar com a visão equivocada que temos muitas vezes de que a política é um campo de trabalho ruim, que a política é um campo de participação negativa, que nos envolvermos, nos interessarmos pela política é algo que mostra nossa má índole. Ao contrário, nós precisamos entender que em todos os lugares há bons e maus. Todos os lugares há menos perfeitos e um pouquinho melhores uns do que os outros. Todos os lugares têm a bênção de Deus para construir-se algo bom. Aristóteles disse que o homem é um animal político, ou seja, não tem como administrar a sociedade sem entendimento disso, sem que nós entendamos que a sociedade é aquela célula maior do que a nossa família, do que o nosso indivíduo, que é a célula, aquele grupo de pessoas que precisa apoiar-se e ajudar-se. Nenhum servo pode servir a dois senhores, disse Jesus. Isso não significa que esses dois senhores não estejam no mesmo ambiente, mas que naquele ambiente eu posso seguir o senhor A, o senhor B. Hoje eu falei muito de opções, né? Muito de A e B, porque exatamente. Então, não dá para seguir a Deus é Mamon, mas eles estão no mesmo ambiente, em qualquer lugar que a gente está. Qual é a tua índole, o que tua índole quer seguir? No Livro dos Espíritos, já assim, me encaminhando para a gente amarrar essa história toda, o Livro dos Espíritos tem várias leis lá, que eu citei para vocês, tem a lei do trabalho, tem a lei de sociedade, tem a lei de liberdade, tem a lei de reprodução, tem a lei de progresso, tem a lei de igualdade, tem várias. Todas essas leis têm como seus conteúdos condutas e comportamentos que são aplicáveis politicamente, como conduta no meio social. Então, nós não estamos falando de uma doutrina cega, que não olha, que não enxerga o que está acontecendo, mas a doutrina não é o indivíduo espírita, o espiritismo não é o movimento espírita, o movimento espírita sou eu e você. E o movimento espírita precisa agir para que o bem se consolide neste planeta. Então, a nossa participação tem que ser coerente. Lá em Gálatas, aí eu estou trazendo o Novo Testamento, palavras, né, que foram ditas lá. Gálatas está escrito que o que semear, isso mesmo colherá. Lei de causa e efeito. O que você semeia, você colhe. Se você não faz nada, o que você vai colher? Somente vazio. Somente escassez. Da mesma forma, o contrário. E Mateus repete as palavras de Jesus que disse: seja, porém, o vosso falar, sim, sim. Não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Ou seja, você fala que é espírita? O que o espiritismo ensina? Ter valor, ter princípio, ter moral? Fazer as coisas certas? Ter atitude? Trabalhar pelo bem comum? Então, seja teu sim, sim. Porque se você não faz o que você diz acreditar, você não faz, não evoluiu em nada, não progride em nada. Então, a ação política do espírita, ela é importante. Tenho que reiterar que dentro da casa espírita devemos evitar esses assuntos. Por quê? Porque dentro da casa espírita é para falar de
Valor moral, de conhecimento doutrinário, de tratamento espiritual, de estudo da doutrina, enfim. Não vamos lá debater um assunto que vai dividir, causar transtornos, porque se eu falasse aqui qual é a minha posição ideológica, ou o partido que eu gosto, ou o político que eu desgosto, muitos de nós aqui, muitos de vocês talvez não estivessem aqui. Não é a questão do que a Vânia pensa, ou do que a Maria, ou do que o João pensa. Dentro da casa espírita, é doutrina espírita, é cristianismo, é caridade, é solidariedade. Mas aqui fora, nós temos que nos posicionar, e nos posicionar coerentemente com a doutrina. Para finalizar, fechar geral, quando eu mencionei a obra A Gênese, eu mencionei que no último capítulo tem muito conteúdo legal. E lá Kardec faz uma alegoria, explica para nós o seguinte, se eu falar para vocês agora, vocês estão vendo o planeta mudando, o Brasil mudando, as pessoas mudando, a gente vai dizer, nossa, está cada vez pior. Na verdade, não está. Nosso mundo está numa luta para dar o salto evolutivo para o mundo de regeneração. Só não está acontecendo mais rápido porque existem muitas pessoas que ainda dormem, achando que o milagre ou que as coisas vão cair do céu. O milagre vai resolver ou as coisas cairão do céu? De fato, nós precisamos trabalhar pelo bem. Todo aquele que não trabalha pelo bem, não se posiciona, não age, este vai acabar construindo um futuro em outro mundo, no mundo de expiações, porque a Terra não tem mais jeito, foi promovida. A humanidade está sendo selecionada, como na parábola do joio e do trigo, leiam depois, é fácil de encontrar, até na internet, em que nós precisamos dizer quem somos, mostrar quem somos. E Kardec, nesse trecho de A Gênese, ele fala sobre como nós figuramos como uma espécie de regimento, onde tem lá um grupo de pessoas, um regimento militar, por exemplo, tem lá um grupo de pessoas, e existem lá no meio alguns desordeiros, eles fazem bagunça, eles não seguem as ordens, eles fazem os passos errados, etc. Mas aquele grupo está lá. Aí, de repente, chega o seu comandante e tira um dos desordeiros e coloca alguém correto. Aí chega o outro, tira aquele desordeiro, coloca um correto. Assim está acontecendo a vida aqui na Terra, agora. Sempre foi, mais do que nunca agora. Em algum momento, já que aqueles que foram colocados são bons, são bem-intencionados, são obedientes, são corretos, aquele regimento vai continuar sob o mesmo comando, com os mesmos números de pessoas, mas outra conduta. Porque aquelas pessoas são pessoas renovadas, porque a conduta é de um grupo harmônico. Então, não caiam na ingenuidade de pensar que nós não estamos mudando. Cada um de nós que desencarna já está sendo destinado, se vai voltar para cá, mundo futuramente de regeneração em muito breve, ou um mundo ser levado a inscrever-se na escola da vida em outro mundo, ok? Então, a gente precisa prestar atenção, estudem a doutrina espírita, estudem o Livro dos Espíritos, estudem principalmente os últimos capítulos de A Gênese, estudem, porque se vocês estudarem e compreenderem, vocês vão entender o seguinte, a doutrina espírita é perfeita do jeito que ela é, sem nenhuma vírgula a mais, sem nenhum acréscimo. Nós temos uma doutrina que nos ensina a amar a todas as pessoas igualmente, a toda a natureza igualmente, e isso nos exige ter um comportamento de caridade, de solidariedade e de amor ao próximo. Fecho dizendo para vocês o que André Luiz falou em Conduta Espírita. Se o espírita não quiser ser político, não tem, a gente às vezes tem essas dúvidas, né? Ele disse, por nenhum pretexto condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público, mas sim, olha o que eu falei lá atrás, orar em favor deles, a fim de que se desincumbam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. Se o espírita não quer participar, não tem problema, mas pelo menos ora. Pelo menos vibra, pelo menos tenta ajudar,
porque todo mundo tem imperfeição e todo mundo erra. Alguns erram mais, alguns erram menos, mas se a gente coletivamente vibrar para que Deus inspire e atue nos nossos políticos, dentro da vida política, da vida em sociedade, se nós somássemos mais amor nas nossas preces, nós teríamos um país e um mundo muito melhor. Então, eu convido vocês a fazerem uma reflexão sobre o assunto espiritismo e política, a pensarem mais nas questões da política nacional, para pensar em como vocês podem contribuir e que a gente consiga ser mais caridoso, porque está difícil nos relacionarmos por aí sem os grandes ataques e as grandes agressões. Crítica é normal, ok? Mas agredir não vale a pena. E eu termino por aqui, viu, Jorge? Agradeço muito mesmo. Eu espero não ter passado muito do meu tempo. Não, tranquilo, tá tranquilo. Não tem problema nenhum. Então tá bom. E que eu quero agradecer já a todos os amigos que compareceram aqui na sala, em especial meu filho, que está aqui na sala, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns! Daqui a pouco vou lá comer um bolo com ele. E dizer para... Gente, pela primeira vez eu não tenho nada que falar no final do Não acredito, Jorge! Eu não tenho. Foi tudo dito claramente, muito legal. A Vânia não me autorizou, não, mas a Vânia tem vários trabalhos, gente. Eu vou falar que eu vou fazer o mexão dela. Legal. Entra lá na Agenda Espírita Brasil, que vocês vão ver quanto trabalho legal a Vânia tem lá. E já teve aqui no meu zap, alguém botou aqui no meu zap, já passou aqui algumas coisas eu não vi. No Instagram, no zap não, perdão, no Instagram. Hashtag Volta Vânia. Vânia, hashtag Volta Você sabe que eu já vou te convidar mais para frente um pouquinho para a gente muito falar. Obrigada, fico muito feliz por isso. De um dos seus trabalhos, você tem vários trabalhos, e a gente vai escolher um trabalho lá para a gente bater um papo legal aqui. Gente, é isso aí. Depois eu vou fazer, a partir desse trabalho da Vânia também, o canal deve começar a fazer uns cortes. Faz uns cortezinhos, alguns trechozinhos que, mais importantes, tem um trecho que a Vânia falou algo aí muito sensacional que a gente vai botar aí para vocês verem brevemente, se Deus quiser. Ok? E, para a gente encerrar, eu vou pedir a nossa querida amiga e convidada para fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada. Profundamente grato, Senhor, pela nossa vida na encarnação. Neste momento planetário, nós queremos dizer muito obrigada por todas as oportunidades de aprendizado e de trabalho que o Senhor nos dá. Que Deus abençoe a cada um que tem o foco no amor, na solidariedade e na caridade em prol de toda a sociedade, e que cada um possa encontrar em si a força, estimulados pelos seus mentores e protetores, para continuar trabalhando em prol do bem comum. Que Jesus ampare nosso amigo Jorge Dutra, o canal Estudar Kardec, todos os seus ouvintes e participantes, que todos nós possamos nos unir numa força de luz, de amor e de paz e estendê-la por todo o nosso país e por todo o nosso planeta. Que a partir de hoje lembremos de orar pelos nossos políticos e pelos nossos irmãos para que as suas condutas políticas em sociedade sejam produtivas e condizentes com o mundo regenerador. Que assim seja, Senhor, com gratidão por mais essa oportunidade, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Vânia, um beijo enorme no seu coração. Thalita, não fica triste não, Thalita, eu vou trazê-la de volta. Ela tá terminando. A Thalita botou assim, deixa eu botar aqui para todo mundo ver. Não termina, está muito bom. Obrigada, Thalita. Muito legal mesmo. O trabalho da Vânia foi sensacional, um trabalho muito, muito bacana. E pode ter certeza, Thalita, vou trazer a Vânia de volta aqui no canal. Assim seja, vou esperar, hein? Uma das minhas sócias aqui no canal, pronto. Que bom. Obrigada, gente. Feliz aniversário para o seu filho. Deus abençoe a todo mundo. Muito obrigado. Beijo para vocês e bom final de semana com feriado. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau.